Você sabia que Marilyn Monroe era ruiva originalmente? É difícil imaginar a imagem glamurosa que conhecemos hoje sem seus característicos cabelos loiros. Antes de se tornar uma estrela, Marilyn, que encantou o público em filmes clássicos, tinha lindos cabelos ruivos. Essa transformação não foi por acaso, foi uma decisão cuidadosamente planejada, influenciada por especialistas em beleza e estilistas que ajudaram a moldar sua imagem. Eles acreditavam que o loiro platinado destacaria sua presença na tela, tornando-a ainda mais atraente para o público. Quando ela adotou esse novo visual, ele se tornou uma marca registrada de sua personalidade, solidificando seu status como uma lenda de Hollywood. A mudança na cor do cabelo de Monroe reflete um tema mais amplo na indústria do entretenimento, onde a aparência muitas vezes desempenha um papel crucial no sucesso de um ator. Mesmo hoje, seu icônico visual loiro continua a inspirar muitos artistas e fãs ao redor do mundo. Não é incrível como uma simples mudança na cor do cabelo pode ter um impacto tão profundo na carreira de uma celebridade? A ousada decisão da Austrália mudou a votação para sempre. Em 1856, a Austrália fez história ao se tornar o primeiro país a implementar a votação secreta nas eleições. Essa ideia inovadora transformou o processo democrático, permitindo que os eleitores votassem em um ambiente privado e não publicamente. Antes da votação secreta, votar era muitas vezes perigoso, pois os cidadãos enfrentavam intimidações e pressões de pessoas influentes que queriam influenciar suas escolhas. Com a adoção desse método, a Austrália não apenas protegeu a privacidade dos eleitores, mas também reduziu significativamente o risco de violência durante as eleições. O sucesso da votação secreta na Austrália inspirou outros países a adotá-la, tornando-se uma base para sistemas democráticos ao redor do mundo. Hoje, a possibilidade de votar livre e secretamente continua sendo fundamental, garantindo a cada cidadão a chance de expressar sua opinião sem medo de represálias. Como a votação mudou em seu país desde então? Junte-se à diversão com a licença para caçar unicórnios. Na Universidade do Lago Superior, em Michigan, adotaram uma tradição inusitada que traz alegria e inspiração. A licença única para caçar unicórnios convida todos com um espírito brincalhão a participar de uma busca mágica por criaturas míticas. Essa licença não se trata de uma caça real. Ela celebra a criatividade, incentivando as pessoas a sonhar e se divertir. Cada licença faz parte de uma iniciativa maior, que promove o lema da universidade, de que aprender deve ser uma experiência alegre e surpreendente. Emitida desde 1971, essa encantadora iniciativa se tornou um tema favorito de conversa entre visitantes e alunos. Pendure-a na parede ou presenteie alguém. Ela nos lembra da importância de manter a magia em nosso dia a dia. Então, quem não gostaria de dizer que caçou unicórnios? Você consegue adivinhar o que realmente nos motiva a estar no espaço? Há mais de 2 décadas, a humanidade vive e trabalha no espaço graças à Estação Espacial Internacional, EA. Essa incrível estrutura orbita a Terra e serve como um laboratório único para pesquisas científicas. Astronautas de diferentes países se unem para realizar experimentos que vão desde o estudo dos efeitos da microgravidade no corpo humano até o cultivo de plantas no espaço. Essas pesquisas não apenas aprofundam nosso conhecimento sobre a vida no espaço, mas também trazem benefícios para a Terra, como a melhoria de métodos médicos e o monitoramento ambiental. A EEI é um exemplo de cooperação internacional, onde países como o CKI Miyamustra, Rússia, Europa, Japão e Canadá desempenham papéis importantes em seu funcionamento. E o que nos aguarda no futuro? Olhando para Marte e além, nossa experiência na EEI nos ajudará a tornar as viagens espaciais de longa duração uma realidade. Isso pode te surpreender. A propriedade Biltmore te espera. Esta deslumbrante mansão, localizada em Asheville, Carolina do Norte, orgulhosamente é a maior residência privada dos Estados Unidos. Construída pelo ambicioso George Washington Vanderbilt II, no final dos anos 1800, esta obra-prima arquitetônica ocupa impressionantes 8.000 acres, repletos de jardins exuberantes e florestas tranquilas. Os visitantes frequentemente ficam encantados com a opulência da propriedade, que conta com 250 quartos e 35 dormitórios, abrigando uma coleção extraordinária de arte e antiguidades, cada peça contando uma história da Era Dourada da América. Ao passear pelos grandiosos corredores, é fácil imaginar as festas luxuosas que um dia aconteceram ali, refletindo os estilos de vida prósperos da elite rica.
A Biltmore não é apenas um local histórico. Também possui uma vinícola que produz vinhos premiados, tornando-se um destino perfeito para os amantes do vinho. Com uma variedade de atividades, desde passeios guiados até aventuras ao ar livre e experiências gastronômicas gourmet, fica claro que a propriedade Biltmore é muito mais do que uma mansão. Você está pronto para voltar no tempo e descobrir este incrível pedaço da história americana? Você sabia sobre a fonte de cerveja em Zalek? Este lugar incrível oferece uma solução única para uma fonte pública tradicional. Na encantadora cidade de Zalek, em vez de água, flui uma variedade de cervejas artesanais que os visitantes podem experimentar. O mais emocionante é a possibilidade de comprar um copo com um chip, permitindo que você se sirva diretamente da torneira. Imagine-se saboreando a bebida local enquanto mergulha na atmosfera festiva desta atração única. Amantes de cerveja e viajantes curiosos se reúnem nesta fonte para sentir o sabor vibrante da cultura cervejeira da Eslovênia. Mas não é só sobre a cerveja. A atmosfera amigável e as paisagens deslumbrantes tornam este lugar inesquecível. Seja você um morador local ou um turista, Zalek oferece uma ótima maneira de aproveitar boa companhia e ótimas bebidas. Então, pronto para levantar um brinde nesta cidade incrível? Acredite ou não, mas o avião de Star Wars realmente voou. Em uma demonstração interessante de criatividade, a companhia aérea Alaska Airlines transformou um avião de passageiros em uma homenagem vibrante à amada franquia Star Wars. Este avião único decorado com personagens e logotipos coloridos da série icônica chamou a atenção e a imaginação de fãs ao redor do mundo. No entanto, a alegria tomou um rumo engraçado quando um passageiro, talvez muito empolgado com a galáxia, muito distante, perguntou se havia um botão de hiperespaço na cabine. Essa pergunta inusitada provocou risadas e lembrou a todos como um design divertido pode despertar nossa imaginação. Viajar de avião combinado com nosso universo de ficção científica favorito pode levar a momentos inesperados e divertidos. Então, da próxima vez que você voar, não perca a oportunidade. Você nunca sabe o que pode decolar da pista. É difícil de acreditar, mas os sinais de um ataque cardíaco podem realmente surpreender. Muitas pessoas pensam que a dor no peito é o único sinal, mas na verdade é muito mais amplo. Você pode sentir falta de ar, mesmo sem desconforto no peito. Náusea pode fazer você pensar que é apenas um problema estomacal, e tontura pode parecer um leve mal-estar. Esses sintomas podem variar bastante, especialmente entre homens e mulheres, por isso é importante reconhecê-los cedo. Se você ou alguém próximo estiver sentindo esses sintomas, chame uma ambulância, e isso pode salvar vidas. Agir rapidamente pode aumentar muito as chances de sobrevivência e minimizar danos ao coração. Compreender esses sinais pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, por que correr riscos? Esteja informado e cuide de si mesmo e dos seus entes queridos. A escala Saffir-Simpson é fundamental para entender os furacões e seu impacto potencial. Ela classifica os furacões em 5 categorias, baseadas na velocidade do vento. Os furacões de categoria 1 são os menos perigosos, com ventos de 74 a 95 milhas por hora, enquanto os de categoria 5 são verdadeiros gigantes, com ventos acima de 157 milhas por hora. Essa escala ajuda os meteorologistas a preverem possíveis destruições e a informarem as comunidades sobre os riscos. Por exemplo, um furacão de categoria 5 pode causar danos catastróficos a edifícios, infraestrutura e ecossistemas locais. Compreender essas categorias permite que as pessoas se preparem e ajam corretamente, o que pode salvar vidas e minimizar danos. Ao informar o público, a escala Saffir-Simpson desempenha um papel crucial na preparação para desastres, facilitando o entendimento sobre quando evacuar ou proteger suas casas. Portanto, da próxima vez que um furacão se aproximar, lembre-se da importância dessa escala e de como ela ajuda a manter a segurança. Você ficará surpreso ao saber que Mansa Musa era incrivelmente rico. Mansa Musa, imperador do Mali, na África Ocidental no século XIV, é frequentemente considerado a pessoa mais rica da história. Sua riqueza era tão imensa que não apenas elevou o status de seu império, mas também causou turbulências econômicas nas regiões por onde passava. Durante sua famosa peregrinação a Meca, Musa generosamente distribuía ouro pelo caminho, o que desvalorizava temporariamente as economias locais. Se contássemos sua riqueza em termos modernos,
Especialistas afirmam que ela superaria as fortunas dos bilionários de hoje. A riqueza de Musa vinha dos abundantes recursos naturais do Mali, especialmente ouro e sal. Seu governo ajudou a colocar o Mali no mapa, mostrando a riqueza cultural e econômica da África Ocidental, em uma época em que os países europeus não eram tão poderosos. Não é incrível como seu legado continua vivo até hoje? Em 2013, Kenan Thompson, um dos favoritos do programa Saturday Night Live, tomou uma decisão ousada que gerou discussões sobre representação na comédia. Thompson, que interpretava vários personagens, incluindo mulheres negras, decidiu não fazer mais esses papéis. Por quê? Ele queria ver uma representação mais autêntica no programa, destacando a necessidade de contratar mulheres negras para essas funções. Essa declaração poderosa ressaltou os problemas contínuos de diversidade e inclusão na televisão. Ao pedir mais mulheres negras no elenco, Thompson não apenas desafiou o SNL a refletir uma gama mais ampla de vozes, mas também ampliou os limites do que significa representação na comédia. Sua posição incentivou discussões em Hollywood sobre a importância de incluir perspectivas diversas, abrindo caminho para futuras gerações de artistas. Isso pode ser um ponto de virada para um elenco mais inclusivo na comédia? Prepare-se para se surpreender com os inteligentes açougueiros do Japão. No século XVII, esses astutos profissionais enfrentaram um grande desafio: a proibição do consumo de carne, imposta por fortes crenças budistas. Em vez de desistir, eles mostraram criatividade e rebatizaram a carne como um tipo de remédio. Ao promovê-la como benéfica para a saúde, conseguiram contornar as restrições e continuaram atendendo seus clientes. Essa estratégia de marketing única não apenas os ajudou a sobreviver, mas também revelou muito sobre a cultura e a dinâmica social da época. Ao chamarem seus produtos de curativos, os açougueiros destacavam a importância da alimentação para o corpo e o espírito. Essa reviravolta fascinante na história japonesa mostra como as pessoas podem ser criativas diante de limitações. Que outras adaptações inteligentes você acha que a história guarda? Você já pensou em se preparar para um apocalipse zumbi? Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, podem te surpreender com sua sessão informativa sobre como se preparar para um apocalipse zumbi. Essa característica interessante não fala apenas sobre zumbis. Ela destaca a importância de estarmos prontos para qualquer emergência. Usando um cenário improvável de epidemia zumbi, o CDC incentiva as pessoas a discutirem dicas essenciais de segurança, desde a criação de kits de emergência até o desenvolvimento de planos de comunicação para a família. Este guia cobre pontos importantes que podem ser úteis em várias crises, sejam desastres naturais ou epidemias. A ideia é fazer com que as pessoas pensem seriamente sobre a preparação. Então, da próxima vez que você pensar em sobreviver a um apocalipse zumbi, lembre-se de que o verdadeiro objetivo é estar preparado para qualquer evento inesperado. Que tal conferir essas informações e descobrir como se preparar? Prepare-se para se surpreender com as enormes orelhas das raposas Fennec. A raposa Fennec vulpes zerda, a menor entre os canídeos, possui orelhas gigantes que podem chegar a quase metade do comprimento do seu corpo. Essas características impressionantes têm uma dupla função no deserto do Saara, onde as temperaturas podem ultrapassar 50 degrees Celsius. As orelhas são ricas em vasos sanguíneos que funcionam como um sistema de ar-condicionado natural, ajudando a liberar o calor excessivo e mantendo a Fennec fresca enquanto navega pelas areias escaldantes. Mas isso não é tudo. Essas orelhas grandes também são incríveis dispositivos de audição, ajustadas para detectar até os sons mais suaves. As Fennecs conseguem ouvir insetos se movendo sob a areia, permitindo que localizem seu jantar, que muitas vezes inclui roedores e besouros, a vários metros de distância. Sendo caçadoras noturnas, elas dependem muito de seu aguçado sentido de audição combinado com suas patas almofadadas para se moverem furtivamente pelas dunas do deserto. As orelhas da Fennec não são apenas uma adaptação, são uma maravilha evolutiva, transformando calor em resistência enquanto transformam som em sobrevivência. Quão incrível é isso? E se eu disser que os impostos podem te surpreender? Quando você compra um carro, por exemplo, por 24 mil reais, pode não perceber que cerca de 480 reais desse valor vai para impostos. Esse momento inesperado mostra como os impostos são cobrados indiretamente através das compras do dia a dia.
Muitas pessoas só pensam em impostos na hora de declarar, mas os gastos com produtos e serviços também ajudam a manter serviços públicos, como escolas e estradas. Infelizmente, muitas vezes, não está claro para onde vai realmente esse dinheiro dos impostos, e muitos cidadãos não entendem como suas contribuições impactam a comunidade. Compreender essa conexão nos ajuda a ver um panorama mais amplo das nossas obrigações financeiras e dos serviços dos quais dependemos. Portanto, da próxima vez que você fizer uma compra grande, pense em como seu dinheiro molda o seu mundo local. Quer saber mais sobre a distribuição dos impostos? E se eu te disser que 1.100 decibéis podem criar um buraco negro? Imagine um som tão poderoso que pode rasgar a própria estrutura do espaço e do tempo. Teoricamente, um ruído de 1.100 decibéis geraria energia suficiente para formar um buraco negro, um objeto com uma gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, conseguiria escapar dele. Para comparação, os sons mais altos que ouvimos hoje, como o lançamento de um foguete ou a decolagem de um avião, chegam a cerca de 150 decibéis. A transição para 1.100 decibéis é um salto astronômico, difícil de compreender. Um buraco negro se forma quando uma enorme quantidade de energia é comprimida em um espaço incrivelmente pequeno, distorcendo o espaço-tempo ao redor. Se um som assim algum dia surgisse, ele poderia absorver tudo ao seu redor, incluindo nossa galáxia. Felizmente, esses sons permanecem puramente teóricos e estão além das nossas capacidades. Não é incrível o quão poderoso pode ser o som? E se eu disser que 17 traz azar na Itália? Essa crença interessante vem de longe e está ligada à pronúncia do número 17. Em italiano, 17 se pronuncia 17, que pode ser rearranjado para formar a palavra vixi, que significa eu vivi, uma frase relacionada à morte. Por causa dessa associação sinistra, muitos italianos tentam evitar o número 17 no dia a dia. Por exemplo, você não encontrará o 17º andar em muitos prédios, ou o 17º assento em aviões. Em vez disso, eles costumam substituir esse número por 16 bis, ou simplesmente pular para 18. Essa superstição não é única, pois muitas culturas ao redor do mundo têm seus números associados à sorte ou ao azar. Então, da próxima vez que você estiver na Itália, fique atento ao número 17, só por precaução. Acredite ou não, os terremotos são mais fortes do que você pensa. A escala Richter, criada por Charles F. Richter em 1935, mede a força dos terremotos usando uma escala logarítmica para determinar sua intensidade. Isso significa que cada número inteiro na escala representa um aumento de 10 vezes na amplitude. Por exemplo, um terremoto de 6.0 é 10 vezes mais forte do que um de 5.0. Mas não é só isso. Cada aumento na escala não só aumenta a amplitude, mas também libera cerca de 31,6 vezes mais energia. Então, se a Terra treme com uma força de 8.0, prepare-se. Isso é aproximadamente 31,6 vezes mais forte do que um terremoto de 7.0. Compreender essa escala ajuda cientistas e equipes de emergência a avaliar o potencial de danos e se preparar para futuros terremotos, tornando-a uma ferramenta importante na sismologia. Pronto para sentir a Terra se movendo? Você já se perguntou por que os ursos polares são caçadores tão incríveis? Os ursos polares têm um olfato impressionante que lhes permite detectar focas a até 32 km de distância. É como quando uma pessoa consegue sentir o cheiro de comida do outro lado da cidade. Seu olfato aguçado é uma ferramenta essencial na gélida Arctida, onde a comida pode ser escassa. Ao caçar, os ursos polares frequentemente seguem as focas sob o gelo do mar, identificando com precisão seus buracos de respiração. Esse olfato extraordinário está ligado às suas grandes bulbos olfativos, que são especialmente adaptados para captar até os cheiros mais fracos. Além disso, os ursos polares conseguem reconhecer o cheiro de suas presas, mesmo com ventos fortes. Com as mudanças climáticas afetando seu habitat e as condições de caça, entender seus incríveis sentidos se torna mais importante do que nunca. O que você acha que essas adaptações ajudam eles a sobreviver em condições tão desafiadoras? Você sabia que lesmas têm 4 narizes? Esses seres incríveis que pertencem ao grupo dos moluscos possuem adaptações únicas que os destacam. As lesmas usam 2 de seus narizes ou tentáculos para cheirar e provar, enquanto os outros 2 funcionam como olhos.
Isso significa que elas conseguem sentir substâncias químicas no ambiente e, ao mesmo tempo, ficar atentas a perigos. Imagine ter 4 maneiras de perceber o mundo ao seu redor. Os narizes das lesmas são sensíveis, permitindo que encontrem comida, predadores e parceiros. Quando você vê uma lesma deslizando pelo jardim, ela não está apenas explorando seu território, está ativamente estudando o ambiente. Compreender como as lesmas funcionam nos ajuda a valorizar seu papel importante nos ecossistemas, como na decomposição de matéria orgânica e na fertilização do solo. Na próxima vez que você avistar uma lesma, lembre-se de que ela não está apenas se movendo, está usando os 4 narizes para navegar em seu mundo. Descubra os tesouros antigos do Egito que ainda nos encantam. O Egito é um dos países mais antigos do mundo, com uma história que se estende por milhares de anos. Quando pensamos no Egito, lembramos das majestosas pirâmides e do sinuoso Nilo. Esses pontos turísticos não são apenas atrações. Eles simbolizam uma civilização incrível que dominou a arquitetura e a engenharia. As pirâmides, construídas como tumbas para os faraós, mostram o impressionante conhecimento dos antigos egípcios sobre geometria e organização do trabalho. Enquanto isso, o Nilo foi a artéria vital que sustentou a agricultura e o comércio ao longo da história. A rica cultura do Egito inclui grandes conquistas na escrita, arte e administração, tornando-o um jogador importante no cenário mundial. Ao mergulhar no passado do Egito, você descobre uma civilização que influenciou muitas outras e que continua a despertar curiosidade e admiração. Como o legado dessa antiga sociedade molda nossa compreensão da história hoje. Você consegue imaginar trens passando pelo seu café? Essa cena incrível acontece na famosa Rua dos Trens em Hanoi, onde a vida vibrante se encontra com a agitação do transporte moderno. Localizada na capital movimentada do Vietnã, essa rua estreita oferece uma experiência única. Ao caminhar pelo calçadão de pedras, perceba como os locais organizam suas vidas diárias em torno dos trilhos. Cafés e lojas ficam a poucos centímetros de onde os trens passam, e os clientes sentam-se ansiosos do lado de fora, saboreando seu café, enquanto estão a poucos passos do trem que passa em alta velocidade. A expectativa aumenta quando o apito soa, e todos sabem que devem se afastar por alguns segundos emocionantes. É emocionante testemunhar essa dança entre as atividades diárias e o ritmo do trem, criando uma atmosfera animada, cheia de cultura e espírito comunitário. O barulho vibrante da vida cotidiana, contrastando com a passagem repentina de um trem, tornou a Rua dos Trens um destino popular para turistas em busca da foto perfeita. Este bairro notável exemplifica como os moradores coexistem harmoniosamente com a infraestrutura, mostrando a engenhosidade da cultura de Hanoi. Quem não gostaria de viver esse momento inesquecível? Você consegue adivinhar o que faz o coração da minhoca trabalhar? A minhoca é um ser incrível e uma de suas características mais impressionantes é o sistema circulatório. Você sabia que as minhocas têm 5 pares de corações? Isso mesmo. No total são 10 corações, o que as ajuda a bombear sangue pelo corpo. Cada um desses corações é responsável por manter a circulação sanguínea, algo muito importante enquanto elas se movem pelo solo e se alimentam de matéria orgânica. Essa característica única permite que as minhocas prosperem em condições onde podem ter falta de oxigênio. A circulação eficiente do sangue ajuda a transportar oxigênio e nutrientes por todo o corpo, tornando-as essenciais para a saúde do solo. Ao decompor nutrientes e arejar a terra, esses pequenos seres desempenham um papel vital na manutenção do ecossistema. Não é incrível a força que existe em seus corações? Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre os cactos. Mais de 95% de todas as espécies de cactos vivem nas Américas, e o México é o verdadeiro centro dessas plantas incríveis. Com suas formas características e capacidade de sobreviver em condições difíceis, os cactos se adaptaram perfeitamente ao clima quente e seco dos desertos. Desde os altos saguaro no deserto de Sonora até os pequenos cactos em forma de barril, cada espécie oferece uma visão única da criação da natureza. Os cactos desenvolveram características impressionantes, como caules grossos e suculentos para armazenar água, espinhos no lugar de folhas para minimizar a perda de umidade, e flores deslumbrantes que desabrocham em cores vibrantes para atrair polinizadores. Essa biodiversidade não só demonstra sua resistência, mas também destaca a rica ecologia de suas regiões nativas. Então, da próxima vez que você admirar essas plantas incomuns,
Lembre-se de sua incrível jornada e do papel que desempenham em seus ecossistemas. Qual é o seu cacto favorito? O que realmente acontece quando compramos roupas demais? Desde 2000, as marcas de moda aumentaram significativamente a produção de roupas, inundando o mercado com novos estilos. No entanto, o curioso é que agora os consumidores usam cada peça 40% menos do que antes. Isso significa que jaquetas da moda e blusinhas bonitas que compramos por impulso na maioria das vezes ficam guardadas no armário, quase não sendo usadas. Com tantas roupas, as pessoas têm cada vez mais dificuldade em escolher o que vestir, o que leva a armários lotados. O problema dessa tendência vai além da desordem. Ela levanta sérias preocupações sobre a sustentabilidade ambiental. Mais roupas significam não apenas mais resíduos, mas também uma maior pegada de carbono devido à produção e ao transporte. Ao encher nossos armários com moda rápida, muitos começam a questionar seus hábitos de compra. Podemos fazer escolhas mais sustentáveis e quebrar esse ciclo de consumo excessivo? O que realmente impulsiona os avanços científicos? A Royal Society, fundada em 1660, teve um grande impacto na revolução científica, criando um espaço onde os primeiros cientistas modernos podiam se reunir e compartilhar ideias. Imagine um encontro acolhedor, onde mentes brilhantes como Isaac Newton e Robert Hooke trocavam pensamentos. Essa colaboração gerou inovações e inspiração para o desenvolvimento de várias áreas, da física à biologia. Ao promover discussões abertas e compartilhar descobertas, a Royal Society ajudou a transformar a ciência em um esforço conjunto em vez de experimentos isolados. O compromisso deles com a pesquisa e a evidência estabeleceu as bases dos métodos científicos modernos, destacando a importância da revisão por pares e da transparência. Portanto, da próxima vez que você pensar no progresso científico, lembre-se de como a Royal Society uniu pessoas para despertar a curiosidade e inspirar descobertas que mudaram o mundo. Não é incrível como a colaboração pode levar a ideias revolucionárias? É interessante saber que muitos dos corajosos astronautas que pisaram na Lua foram escoteiros. Essa conexão entre os escoteiros da América e a exploração espacial mostra que as habilidades adquiridas no escotismo realmente ajudam as pessoas a enfrentar desafios incomuns. Os escoteiros participam de atividades que desenvolvem liderança, trabalho em equipe, resolução de problemas e habilidades de sobrevivência na natureza. Tudo isso pode ser útil durante missões espaciais. Por exemplo, eles aprendem a trabalhar juntos em situações difíceis, assim como os astronautas, que enfrentam o desconhecido no espaço. O lema dos escoteiros, "Esteja preparado", se alinha muito com a mentalidade necessária para explorar o espaço. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que alguns dos pioneiros que foram até lá começaram suas jornadas como escoteiros, incorporando o espírito de aventura e a determinação cultivada na juventude. Difícil de acreditar, mas na China, o Dia dos Namorados é comemorado de forma diferente. No dia 9 de agosto, muitas pessoas na China celebram um festival único conhecido como Qixi, que é frequentemente chamado de Dia dos Namorados chinês. Este dia tem raízes históricas profundas e é baseado em uma antiga lenda sobre uma linda jovem chamada Jinu e um pastor chamado Niu Lang. Segundo a lenda, eles eram separados pela Via Láctea e podiam se encontrar apenas uma vez por ano, no 7º dia do 7º mês lunar. Durante o Qixi, os casais expressam seu amor através de várias atividades, como fazer e trocar presentes, dar buquês de flores e até cozinhar pratos especiais juntos. O festival destaca não apenas o romantismo, mas também o valor do amor e da devoção. Nos tempos modernos, tornou-se um evento vibrante, repleto de festas, encontros especiais e doces surpresas. Então, da próxima vez que você pensar no Dia dos Namorados, lembre-se de que na China há uma maneira linda de celebrar o amor. Você pode se surpreender. A incrível carreira de Betty White dura 82 anos. Começando aos 17 anos em 1939, Betty rapidamente se tornou popular na indústria do entretenimento, estabelecendo o recorde da carreira televisiva mais longa entre as mulheres. Ao longo das décadas, ela encantou o público com seu humor e personalidade vibrante, tornando-se uma favorita em programas como As Garotas de Ouro e em vários programas de jogos. Betty não era apenas uma atriz, ela foi uma pioneira, quebrando estereótipos para mulheres na comédia e na televisão. Sua carreira não terminou com seus papéis icônicos. Sua última aparição foi no emocionante documentário Betty White, um tributo.
filmado apenas 11 dias antes de sua morte aos 99 anos. Seu legado continua a inspirar muitos artistas iniciantes, lembrando-nos de que paixão e trabalho duro podem levar a uma vida extraordinária. Você consegue lembrar de mais alguém que teve um impacto tão duradouro? Você consegue imaginar Monica e Joey como um casal? Na ideia original da famosa série dos anos 90, Friends, os roteiristas planejavam fazer de Monica e Joey o principal casal romântico do show. Essa ideia trouxe uma nova perspectiva para os personagens, já que Monica é conhecida por sua organização e espírito competitivo, enquanto Joey é um cara descontraído e charmoso. No entanto, à medida que a série avançava, os criadores perceberam que o personagem Joey se tornava mais interessante ao explorar diferentes interesses românticos, resultando em pares icônicos com personagens como Rachel. Essa mudança não apenas adicionou profundidade à personalidade de Joey, mas também proporcionou aos espectadores uma experiência mais rica ao acompanhar as amizades e relacionamentos românticos do grupo. A dinâmica entre Monica e Joey abre um cenário intrigante de E.C., ressaltando como decisões criativas podem impactar inesperadamente a narrativa e o desenvolvimento dos personagens. É verdade que Damasco é a cidade mais antiga? Sim, é verdade. Damasco, a capital da Síria, orgulha-se de ser a cidade habitada continuamente mais antiga do mundo, com uma história que remonta a pelo menos 11.000 anos. Esta cidade antiga passou por muitos governantes, culturas e civilizações, cada uma deixando sua marca em suas ruas vibrantes e arquitetura magnífica. Desde seus humildes começos como um pequeno assentamento até se tornar um importante centro de comércio e cultura, Damasco se transformou em um caldeirão de influências diversas. Os visitantes podem explorar seu rico patrimônio através de atrações como a Mesquita dos Homiadas, a Fortaleza e os mercados movimentados que capturam o espírito da cidade. Apesar das dificuldades dos últimos anos, a resiliência de seu povo e a profundidade de sua história continuam a brilhar. Então, quando você pensa em história, algum outro lugar pode se comparar ao encanto eterno de Damasco? Acredite ou não, o jovem Henrique V enfrentou uma flecha feroz. Quando o futuro rei tinha apenas 16 anos e liderou sua primeira batalha, ele viveu um momento que moldou sua lenda. Durante essa luta intensa, ele foi atingido por uma flecha inimiga no rosto. Em vez de fugir com medo ou se render à dor, Henrique declarou corajosamente que preferiria a morte a ser visto como um covarde. Essa dedicação feroz à bravura não apenas lhe rendeu o respeito de seus companheiros, mas também preparou o caminho para seu futuro reinado. Seu desejo de proteger sua reputação se tornou uma característica definidora que, mais tarde, ajudou a unir a Inglaterra em tempos difíceis. Henrique V ficou conhecido por seu carisma e coragem, liderando suas tropas em batalhas memoráveis e se tornando um símbolo de resistência. O que isso nos diz sobre a força da coragem e da reputação na formação da história? Você sabia que Gemma Arterton tem 6 dedos? Essa talentosa atriz, conhecida por seus papéis em Quantum of Solace e Clash of the Titans, nasceu com uma condição única chamada polidactília. Ela tinha 6 dedos em cada mão, o que trouxe algumas dificuldades na infância. Pessoas com polidactilia frequentemente têm dedos extras que podem não funcionar completamente. No caso de Gemma, quando era criança, ela passou por uma cirurgia para remover os dedos extras, permitindo que tivesse uma estrutura de mãos mais comum. Essa cirurgia não só ajudou em sua vida cotidiana, mas também abriu caminho para sua carreira de atriz. Apesar desse obstáculo inicial, Gemma Arterton provou que nossas características podem nos definir de maneiras surpreendentes. Ela se tornou uma figura conhecida em Hollywood, mostrando a todos que são nossas experiências únicas que nos moldam. Não é incrível como algo que pode parecer uma desvantagem pode levar a conquistas incríveis? Descubra as incríveis 188 mil ilhas da Finlândia. Este surpreendente país do norte possui mais ilhas do que qualquer outro, com impressionantes 188 mil ilhas. Imagine uma paisagem onde inúmeras ilhas estão espalhadas pelo brilhante Mar Báltico, criando um paraíso para amantes da natureza e da aventura. Essas ilhas variam muito em tamanho, desde pequenas rochas desabitadas até grandes ilhas com charmosas vilas e uma cultura local vibrante. Na Finlândia, o arquipélago não é apenas uma bela vista, é uma parte importante da vida. Muitos moradores navegam, pescam e até relaxam nessas ilhas pitorescas, especialmente nos ensolarados meses de verão. O arquipélago mais famoso é o de Turku, que conecta mais de 20 mil ilhas por meio de rotas de ferry e pontes.
convidando turistas a explorar essa paisagem deslumbrante. As ilhas da Finlândia são locais para diversas atividades ao ar livre, desde caiaque até caminhadas e observação de aves. Portanto, se você está em busca de uma emocionante fuga para a natureza, as incríveis ilhas da Finlândia estão te chamando. Muitos não sabem, mas o erro foi causado por uma traça. Em 1947, cientistas da computação estavam trabalhando arduamente no computador Mark II, na Universidade de Harvard, quando se depararam com um problema inesperado. Eles encontraram uma traça presa em um dos relés da máquina, o que causou uma falha. Essa descoberta engraçada fez com que Grace Hopper e sua equipe brincassem sobre o bug que causou o problema, e desde então esse termo é usado para se referir a erros na programação. Esse caso se tornou uma história famosa no mundo da tecnologia, mostrando que até as máquinas mais modernas podem ser vulneráveis às surpresas da natureza. Grace Hopper teve um papel importante no desenvolvimento das primeiras linguagens de programação e foi uma pioneira para as mulheres na tecnologia. Hoje, quando programadores encontram um erro em seu código, eles chamam isso de bug, uma divertida homenagem àquela pequena traça. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando sobre corrigir um bug, lembre-se, tudo começou com um pequeno inseto que causou um verdadeiro alvoroço no mundo da computação. Você sabia que barreiras linguísticas influenciaram o faroeste clássico? No icônico filme de John Ford de 1964, chamado Outono em Cheyenne, os atores enfrentaram dificuldades inesperadas devido a problemas de comunicação. A mistura de inglês com línguas nativas americanas às vezes dificultava a compreensão das falas e entre si, resultando em reações únicas em cenas tensas. Imagine como é atuar em um papel dramático sem entender completamente o que seu parceiro de cena está dizendo. Isso criou uma atmosfera que era ao mesmo tempo tensa e incrivelmente envolvente, enquanto os atores lidavam com seus papéis, combinando emoções sinceras e improvisação. Como resultado, as performances trouxeram autenticidade ao filme, destacando no gênero faroeste. Ao mostrar a realidade das diferenças linguísticas, Ford revelou temas mais profundos de incompreensão e conexão entre culturas, enriquecendo a trama de uma forma que ainda é relevante mesmo após o fim do filme. O que você acha que isso influenciou o legado do filme? Você sabia que os hippies foram a base do movimento ecológico? Nos anos 60, surgiu uma contracultura vibrante, que trouxe ideias importantes sobre a proteção do meio ambiente, ainda relevantes hoje. Embora muitas vezes sejam vistos como pessoas despreocupadas, esses inovadores foram pioneiros na luta por um planeta mais saudável. Eles apoiaram conceitos como agricultura orgânica e reciclagem muito antes de se tornarem populares. Seus movimentos de base desempenharam um papel fundamental no lançamento do Dia da Terra em 1970, uma celebração que destaca nosso compromisso com a proteção do meio ambiente. Essas pessoas apaixonadas se opuseram à energia nuclear e à poluição, pedindo à sociedade que reconsiderasse sua relação com a natureza. Ao promover o desenvolvimento sustentável e a harmonia com a Terra, os hippies estabeleceram as bases do ecologismo moderno, inspirando muitos ativistas futuros. Sua mensagem continua a influenciar os esforços globais para combater as mudanças climáticas e proteger os ecossistemas. Então, da próxima vez que você reciclar ou escolher produtos orgânicos, lembre-se dos hippies que iniciaram esse movimento. Você não vai acreditar no que pode aprender sobre relâmpagos. A cada segundo, ocorrem cerca de 100 raios na Terra, cada um com uma tensão que pode chegar a 1 bilhão de volts. Esse fenômeno natural incrível não é apenas um espetáculo no céu. Ele desempenha um papel importante em nosso ecossistema. Quando um raio atinge o solo, pode causar incêndios florestais, que, embora perigosos, ajudam a renovar muitas florestas. Esses incêndios limpam a vegetação velha e seca, abrindo espaço para um novo crescimento. Além disso, os raios ajudam a fertilizar o solo. O calor intenso do impacto transforma o nitrogênio do ar em uma forma que as plantas podem usar, adicionando nutrientes essenciais. Então, da próxima vez que você ver um relâmpago, lembre-se de que não é apenas um espetáculo, mas uma parte importante da saúde e do crescimento do nosso planeta. Não é fascinante? Na vibrante cidade de Madrid, Léo Bassi, um artista inovador e comediante, fundou uma igreja única dedicada ao divertido patinho de borracha amarelo. Este lugar de culto é diferente das igrejas tradicionais, valoriza o humor e a alegria como suas principais virtudes. A igreja realiza eventos como casamentos e batizados,
todos focados na ideia de risada e leveza. Como o autoproclamado bispo do patinho de borracha, Bassi convida seus seguidores a seguir um único mandamento: manter o senso de humor. Essa abordagem inusitada à espiritualidade convida as pessoas a se afastarem da seriedade e a apreciarem o lado divertido da vida. A igreja atraiu a atenção tanto de moradores quanto de turistas, muitos dos quais estão curiosos sobre esse fenômeno encantador que combina fé e risadas. É um lembrete refrescante de que, às vezes, a alegria pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, como um pequeno patinho de borracha, flutuando feliz através das celebrações da vida. Que outras ideias criativas podem mudar nossa visão sobre comunidade e alegria? Você já ouviu falar das cães como catalisadores sociais? Os cães não são apenas animais de estimação adoráveis. Eles têm o poder de unir as pessoas. Pesquisas mostram que ter um cachorro cria um ambiente relaxante, facilitando a comunicação entre estranhos. Quando você leva seu cachorro para passear, é comum que as pessoas se aproximem para perguntar sobre a raça ou comentar como ele é bonito. Essa interação simples ajuda a aliviar a tensão e torna a conversa menos intimidante. Na verdade, estudos indicam que a presença de cães pode melhorar significativamente o clima em encontros, seja no parque, na rua, ou até em eventos como piqueniques. Eles frequentemente se tornam um elo entre as pessoas, promovendo novas amizades e conexões. Além disso, a alegria e o riso que os cães trazem podem suavizar momentos constrangedores. Então, da próxima vez que você estiver passeando com seu amigo peludo, lembre-se de como eles ajudam a melhorar as interações sociais e a criar um senso de comunidade. Como seu cachorro ajuda você a fazer novos amigos. Você já pensou em como fazer um ditado com sucesso? Surpreendentemente, parece que ninguém falhou em um ditado. Isso pode parecer inacreditável, mas muitos alunos parecem se sair muito bem nesses testes. Os ditados costumam focar nas palavras mais usadas, o que dá aos estudantes uma boa chance de se preparar. Os professores geralmente enfatizam essas palavras em suas aulas, facilitando a memorização. O ambiente de apoio durante a prática de escrita muitas vezes inclui aprendizado colaborativo e atividades envolventes que ajudam a fixar esses termos. Curiosamente, essa tendência mostra que, com o suporte e métodos certos, os alunos podem enfrentar desafios linguísticos difíceis com sucesso. Isso significa que nosso sistema educacional está fazendo algo certo, ou há mais a explorar na avaliação da alfabetização. Difícil de acreditar, mas as sementes de maçã podem ser perigosas. Embora a polpa doce e suculenta das maçãs agrade a muitos, essas pequenas sementes escondem um perigo. As sementes de maçã, assim como as de pera, contêm pequenas quantidades de arsênio, uma substância que pode ser tóxica, especialmente para nossos amigos peludos como os cães. Imagine seu cachorro mordendo feliz o miolo da maçã, sem suspeitar do perigo. Embora uma única semente provavelmente não cause problemas sérios, consumir muitas delas pode levar a uma intoxicação que nenhum dono de animal de estimação deseja enfrentar. Portanto, é muito importante que os donos de pets descartem com cuidado os miolos de maçã e pera, para que seus curiosos companheiros não sejam atraídos por esses restos perigosos. Para proteger seu animal, sempre remova as sementes e miolos das frutas antes de compartilhá-las. E lembre-se, é melhor prevenir do que remediar a saúde dos nossos queridos. Vamos desvendar a verdade sobre o sucesso de Gangnam Style. Essa música marcante do artista sul-coreano PSI fez um grande sucesso em 2012, tornando-se o primeiro vídeo a alcançar impressionantes 1 bilhão de visualizações no YouTube. Mas por que ela se tornou tão viral? Seu ritmo animado, danças divertidas e visuais vibrantes atraíram espectadores de diferentes culturas. O estilo único de PSI, que mistura humor e uma melodia cativante, a tornou fácil de entender e compartilhar. A popularidade da música também gerou um desafio de dança global, inspirando várias paródias e remixes, o que aumentou ainda mais sua visibilidade. Gangnam Style se tornou não apenas um vídeo musical, mas um fenômeno cultural, mostrando como as mídias digitais podem ultrapassar fronteiras e criar experiências compartilhadas. Ele abriu portas para o K-pop no cenário internacional, provando que a música tem o poder de unir pessoas em todo o mundo. Como uma única música mudou o cenário musical para sempre. Você consegue imaginar o quão grande é um cão de guaiacá irlandês? Esses gigantes gentis estão entre as maiores raças de cães do mundo, alcançando até 90 centímetros de altura.
Imagine um cachorro quase tão alto quanto uma criança pequena. Originários da Irlanda, esses cães foram criados para caçar lobos e grandes presas, o que explica seu tamanho impressionante e força. Apesar de sua aparência intimidadora, os cães de Guaiacá irlandeses têm um temperamento amigável e gentil, tornando-os ótimos companheiros para famílias. Suas pernas longas e corpos esguios permitem que eles corram de forma graciosa, mostrando uma combinação de força e elegância. Cuidar de um cão de Guaiacá irlandês tem suas particularidades. Eles precisam de muito espaço para passeios e exercícios devido ao seu tamanho. A manutenção do pelo é relativamente simples e requer apenas escovação periódica para manter a saúde do pelo. Se você está pensando em convidar um deles para sua casa, prepare-se para um grande amigo de coração que conquistará seu amor e seu espaço. Você já viu um ao vivo? E se as árvores puderem se comunicar entre si? Na verdade, elas podem, graças a redes de fungos subterrâneos que conectam suas raízes. Essas redes incríveis permitem que as árvores compartilhem nutrientes, transmitam informações importantes e até alertem umas às outras sobre perigos, como pragas ou doenças. Podemos imaginar isso como uma internet natural para as árvores. Quando uma árvore enfrenta uma ameaça, ela envia sinais químicos por esses caminhos fúngicos, avisando as árvores vizinhas para se prepararem para um possível perigo. No entanto, o desmatamento representa uma ameaça séria para esse sistema complexo de comunicação. Quando as árvores são cortadas, essas conexões subterrâneas se rompem, isolando as árvores restantes e dificultando o apoio mútuo. Essa falta de comunicação pode enfraquecer a saúde geral delas e suas chances de sobrevivência. Compreender essa interconexão destaca a importância de preservar as florestas, não apenas pela sua beleza, mas também pela vida complexa e interligada que prospera sob nossos pés. Como podemos proteger essas redes naturais para as futuras gerações? O tempo é um mistério, mas o que é um segundo? Um segundo é uma unidade de medida interessante, que representa uns 60 avos de um minuto. O tempo é dividido em minutos, cada um com 60 segundos. Esse sistema de medição vem de civilizações antigas, que usavam a base 60. O uso de segundos nos permite medir momentos curtos em nosso dia a dia, desde o tempo de uma corrida até o tempo que nossa música favorita toca. Cientistas e astrônomos também dependem dos segundos para acompanhar o movimento dos corpos celestes ou realizar experimentos. Curiosamente, nossa definição de segundo mudou. Hoje, ela é baseada nas oscilações dos átomos de césio, o que nos dá uma maneira muito precisa de medir o tempo. Essa precisão é crucial em tecnologias, navegação e até na sincronização de redes de comunicação globais. Então, da próxima vez que você olhar para o relógio, lembre-se do caminho que cada segundo percorreu para te ajudar a não se atrasar. Muitas pessoas não sabem, mas exoplanetas estão por toda parte. Exoplanetas, ou planetas fora do nosso sistema solar, são mundos incríveis que orbitam estrelas diferentes do nosso Sol. Cientistas descobriram milhares desses corpos celestes fascinantes, e cada um possui características únicas. Alguns exoplanetas têm tamanho e temperatura semelhantes à Terra, o que faz os pesquisadores se perguntarem sobre a possibilidade de vida além do nosso planeta. Outros são gigantes gasosos, como Júpiter, localizados longe de suas estrelas, e alguns são extremamente quentes, com temperaturas de superfície superiores às da lava derretida. Os métodos para descobrir exoplanetas variam. Alguns são detectados por métodos de trânsito quando passam na frente de suas estrelas, causando um pequeno eclipse. Outros são identificados usando a velocidade radial, que mede o efeito de balanço das estrelas quando os planetas exercem influência gravitacional. Com o avanço da tecnologia, nossa compreensão desses mundos alienígenas se expande, revelando uma emocionante diversidade de atmosferas, composições e órbitas. A cada nova descoberta, nos aproximamos da resposta para a grande pergunta: estamos sozinhos no universo? Você sabia que o golfe foi jogado na Lua? Em 1971, o astronauta americano Alan Shepard fez história ao dar algumas tacadas na Lua durante a missão Apollo 14. Enquanto explorava a Lua, ele decidiu levar um ferro 6 modificado e algumas bolas de golfe, criando um momento inesquecível na história do esporte. Shepard é famoso por ter acertado 2 bolas enquanto vestia seu pesado traje espacial, o que impressionou milhões de pessoas na Terra.
Esse ato único não apenas destacou o espírito de exploração, mas também mostrou como o esporte pode conectar mundos. Imagine como ele se sentiu ao se preparar para a atacada, com a Terra distante no céu. Seus comentários divertidos durante a caminhada na Lua, brincando sobre a distância que as bolas iriam percorrer na baixa gravidade, trouxeram leveza a essa grande conquista. Então, da próxima vez que você estiver no campo de golfe, lembre-se de que esse jogo querido tem conexões espaciais que nos lembram o quão pequeno, mas interconectado é o nosso mundo. A proibição da caça com cães no Oregon visa garantir a segurança dos animais durante a atividade e proteger tanto os cães quanto a vida selvagem. Antes, soltar os cães frequentemente resultava em perseguições descontroladas, causando estresse nos animais e prejudicando os ecossistemas locais. Com essa proibição, o Oregon busca promover uma caça mais ética. A responsabilidade na criação de cães se torna uma prioridade, ressaltando a importância do treinamento e cuidado adequados. Além disso, essa mudança reflete a crescente preocupação com o bem-estar animal, evitando a perda ou ferimentos dos cães durante a caça. Os caçadores, ao se adaptarem a essas regras, são incentivados a buscar novas maneiras que respeitem a natureza, enquanto continuam a praticar o esporte. O que você acha dessas mudanças nas práticas de caça? Recentemente, na Austrália, foi vista uma coala que empurrou outra coala de uma árvore apenas por estar lá. Esse comportamento surpreendente mostra a natureza agressiva e competitiva dos coalas na vida selvagem. Embora geralmente os vejamos como criaturas fofas e carinhosas, na verdade, eles podem ser bastante insistentes. Os coalas são muito territoriais, e quando recursos como espaço e comida são limitados, a tensão pode aumentar. Esse incidente nos lembra que a natureza pode ser mais complexa do que pensamos, revelando não apenas os lados fofos da vida selvagem, mas também seus instintos de sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver uma coala descansando em uma árvore, lembre-se de que ela pode ser não apenas uma criatura adorável, mas também estar defendendo seu território. Vamos descobrir a verdade sobre a hibernação dos ursos. Os ursos são criaturas incríveis, especialmente quando falamos sobre seus hábitos de hibernação. No inverno, muitas espécies de ursos entram em um sono profundo, o que lhes permite sobreviver por longos períodos sem comida. Eles conseguem isso reduzindo significativamente seu metabolismo, a frequência cardíaca e até a temperatura do corpo. Essa adaptação maravilhosa permite que eles não comam, não bebam e nem mesmo usem o banheiro por meses. Em vez disso, eles dependem totalmente da gordura acumulada nos meses quentes. Essa estratégia os ajuda a economizar energia e a se manter seguros nas duras condições do inverno. A hibernação permite que os ursos enfrentem a escassez de alimento que o inverno traz. Quando a primavera chega, eles despertam prontos para se alimentar, enquanto o mundo lá fora volta a ganhar vida. Não é incrível como esses animais notáveis se adaptaram para prosperar em seu ambiente? Esta tecnologia vai mudar sua forma de usar óculos de sol. Os novos óculos de sol Ray-Ban Meta elevam o estilo a um novo nível. Imagine usar óculos elegantes com uma câmera de 5 megapixels, microfones e alto-falantes embutidos. Com essas funções incríveis, você pode capturar e compartilhar seus momentos favoritos nas redes sociais, sem precisar tirar o celular. Pense nisso, nada de selfies constrangedores ou oportunidades perdidas para fotos. Esses óculos são perfeitos para quem está sempre em movimento. Com uma duração da bateria de até 6 horas, eles foram feitos para acompanhar seu estilo de vida ativo, seja em uma trilha, passeio de bicicleta ou apenas um dia com amigos. E com um design elegante, você não precisa abrir mão do estilo pela funcionalidade. Então você está pronto para dar um passo rumo ao futuro dos óculos e abraçar essa combinação de moda e tecnologia. Com os Ray-Ban Meta, cada olhar pode se tornar uma ótima lembrança. Você já se perguntou por que uma pizza custa $4.200? A Pizza Royal 007, criada pelo chefe escocês Domenico Crolla em 2007, orgulhosamente leva o título de pizza mais cara do mundo. Imagine uma combinação deliciosa de ingredientes luxuosos, como ouro comestível, caviar e lagosta. Tudo isso em uma massa perfeitamente assada. Esta pizza chique não para por aí. Ela também inclui salmão defumado e carne de veado marinada em champanhe, transformando um prato clássico em uma experiência gourmet. Cada pedaço promete uma viagem de sabores única, mostrando a arte da alta gastronomia de uma forma inesperada. Crolla criou este prato extravagante para ocasiões especiais, voltando-se para aqueles que buscam um prazer sem igual.
não é apenas comida, é uma declaração. Se você está curioso sobre o preço que um prato pode ter, a Pizza Royal 007 definitivamente eleva o padrão no mundo da culinária. Você se atreve a experimentar? Descubra os segredos da Caverna das Dunas Douradas no Vietnã. Esta caverna incrível é um verdadeiro tesouro, com quase 9 quilômetros de extensão e alta o suficiente para abrigar um arranha-céu. Imagine-se em um mundo onde as nuvens flutuam no ar e florestas crescem dentro da caverna. A ecossistema única cria uma atmosfera impressionante, fazendo os visitantes se sentirem em um país de contos de fadas. A Caverna das Dunas Douradas é surpreendente não apenas pelo seu tamanho, mas também pela diversidade de flora e fauna que abriga. Aventureiros e amantes da natureza são atraídos por sua beleza e pela oportunidade de explorar seus mistérios. Ao percorrer os vastos túneis, você pode sentir que encontrou um mundo inexplorado, cheio de maravilhas. Que histórias essas paredes antigas poderiam contar se pudessem falar? Não perca a chance de ver esta incrível obra-prima da natureza, escondida na deslumbrante paisagem do Vietnã. Você sabia que as estrelas do mar podem virar seus estômagos do avesso? Essa habilidade incrível ajuda-as a comer alimentos que são grandes demais para engolir inteiros. As estrelas do mar, também conhecidas como estrelas do mar, têm uma maneira única de se alimentar. Elas puxam seus estômagos pela boca para envolver e digerir suas presas, como moluscos e conchas. Quando encontram algo comestível, como um delicioso molusco bivalve, elas se agarram a ele com seus muitos braços e, em seguida, empurram seu estômago para fora do corpo. Esse estômago envolve a comida, liberando enzimas digestivas que a decompõem, antes que a estrela do mar puxe o estômago de volta, absorvendo todos os nutrientes. Essa habilidade notável não só permite que as estrelas do mar desfrutem de suas iguarias favoritas, mas também demonstra as incríveis adaptações da vida marinha que se desenvolveram para sobreviver em seu ambiente. Imagine poder literalmente digerir sua comida fora do seu corpo. As estrelas do mar não são apenas criaturas marinhas bonitas. Elas são sobreviventes resilientes no oceano, mostrando as maravilhas da natureza e suas estratégias geniais de sobrevivência. Você vai se surpreender com fatos sobre cabelos loiros. Você sabia que, embora os cabelos loiros sejam mais finos que os escuros, as pessoas com esse tipo de cabelo costumam ter um penteado mais volumoso? Esse fato surpreendente se deve ao maior número de folículos capilares. Os loiros têm mais dessas pequenas estruturas, o que compensam a textura fina dos fios, criando a ilusão de volume. A razão incrível para isso está na genética e na melanina, o pigmento que dá cor aos nossos cabelos, pele e olhos. Os loiros têm menos melanina em comparação com os cabelos escuros, mas a grande quantidade de fios em suas cabeças torna o cabelo mais denso e brilhante. Então, da próxima vez que você ver um loiro com uma cabeleira luxuosa, lembre-se de que não é apenas a cor que conta, o volume também é importante. Não é interessante como nossos genes moldam nossa aparência e acrescentam beleza à diversidade? E se eu te contar sobre sobrancelhas de pele de rato? Durante a dinastia Tang na China, mulheres ricas elevaram os padrões de beleza a um novo nível com uma tendência inusitada: sobrancelhas artificiais feitas de pele de rato. Essas luxuosas adornos eram cuidadosamente colados ao rosto para realçar sua aparência e status social. Imagine um tempo em que os padrões de beleza eram tão únicos que sobrancelhas de pele de rato podiam te destacar entre os outros. Essa prática não só mostra até onde as pessoas iam em nome da estética, mas também destaca a criatividade e a engenhosidade das mulheres daquela época. Embora hoje isso possa parecer estranho, essa tendência única é apenas um exemplo de como os padrões de beleza mudaram. Desde o visual natural até estilos extravagantes, a história mostra que a beleza sempre foi uma forma de se afirmar. Quais outras tendências de beleza inusitadas você acha que existiram no passado? Você sabia que os machos de peixes argonautas são ótimos pais? Esse incrível tipo se destaca no mundo subaquático pelo seu estilo único de cuidar dos filhotes. Assim que a fêmea coloca os ovos, o macho rapidamente os recolhe na boca, criando um abrigo seguro para os ovos frágeis. Esse comportamento, em que o macho carrega os ovos, dura cerca de 2 a 3 meses, durante os quais ele protege os ovos em desenvolvimento de predadores famintos que estão à espreita.
Essa demonstração de cuidado mostra como os machos de peixes argonautas assumem grandes responsabilidades na criação dos filhotes. Quando os peixinhos eclodem, eles saem para o mundo com a proteção e o cuidado que o pai lhes proporcionou. Esse comportamento fascinante não só destaca a importância da participação dos machos na parentalidade dessa espécie, mas também ilumina as complexas relações que existem na natureza. Não é incrível como diferentes espécies de animais desenvolvem estratégias tão únicas de sobrevivência? Poucos sabem, mas as cruzes contam histórias. O cemitério das cruzes na região de Šiauliai, na Lituânia, é um lugar incrível que abriga mais de 100 mil cruzes e figuras religiosas, cada uma simbolizando uma história de fé e resistência. Este cemitério único se tornou um símbolo da espiritualidade e cultura lituanas, mostrando como a comunidade pode manter suas crenças mesmo diante das dificuldades. Ao caminhar entre as fileiras de cruzes de madeira e metal intricadamente decoradas, os visitantes entram em um espaço onde cada cruz tem um significado profundo, eternizando a memória dos que partiram e refletindo o espírito indomável do povo lituano. Muitas dessas cruzes foram feitas por artesãos locais, exibindo estilos e artesanato únicos que ressaltam as ricas tradições da Lituânia. O cemitério ganhou reconhecimento internacional, atraindo turistas e peregrinos que desejam sentir sua energia espiritual e história. Ao passear entre as cruzes, é impossível não sentir uma conexão com as gerações que encontraram esperança e conforto em sua fé. Não é surpreendente como uma estrutura tão simples pode ter um significado tão grande? Descubra este fato interessante sobre nomes. Muhammad é considerado o nome mais comum do mundo, usado por milhões de pessoas de diferentes culturas e países. Sua popularidade está muito ligada ao seu significado no Islã, já que Muhammad foi o último profeta dessa religião, tornando o nome muito respeitado entre as famílias muçulmanas. Em todo o mundo, ele é escrito e pronunciado de várias maneiras, mas o significado permanece o mesmo. Em países como Indonésia e Paquistão, esse nome frequentemente aparece nas primeiras posições das listas de nomes para meninos. É realmente impressionante como esse nome ultrapassa fronteiras, aparecendo em formas como Mohammed, Muhammad e até Mehmet. Essa popularidade global destaca não apenas a riqueza cultural do nome, mas também o respeito comum de diferentes grupos de pessoas pela figura que ele representa. Então, por que tantos pais escolhem esse nome? Muitos sentem uma conexão espiritual e desejam transmitir valores de honra e dignidade, ligando seu filho tanto à herança cultural quanto a uma comunidade mais ampla. Não é incrível como um nome pode carregar tanto significado? Você não vai acreditar quem trabalha neste restaurante. Em Moscovo, o restaurante Gêmeos eleva o nível de atendimento a novas alturas com uma ideia interessante. Cada funcionário é um gêmeo. Essa ideia original não só torna o almoço inesquecível, mas também desperta a curiosidade dos visitantes. Imagine sentar-se à mesa e conversar com garçons que têm uma conexão incrível entre si. O objetivo de ter gêmeos na equipe é melhorar a experiência dos clientes, criando uma atmosfera única de amizade e proximidade. Quando os visitantes interagem com a equipe, frequentemente ficam surpresos com as semelhanças impressionantes entre os gêmeos, o que gera conversas e risadas. Essa abordagem inusitada ajuda a criar um ambiente leve, tornando cada visita especial. Além disso, os gêmeos costumam trabalhar em pares, criando uma dinâmica vibrante, pois coordenam suas ações e se comunicam sem palavras. Os clientes saem não apenas com a barriga cheia, mas também com histórias sobre seus encontros. Portanto, se você estiver em Moscovo, não perca a oportunidade de almoçar nos Gêmeos, onde cada prato é servido com uma pitada de magia gêmea. Prepare-se para se surpreender com o tamanho da Groenlândia. Você sabia que a Groenlândia é a maior região autônoma do mundo em área? Ela cobre cerca de 2,16 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a aproximadamente 836.730 milhas quadradas. Esta enorme ilha pertence à Dinamarca. Para comparação, a Groenlândia é quase 4 vezes maior que o Texas. Apesar de seu tamanho colossal, a maior parte da Groenlândia é coberta de gelo, com cerca de 80% de seu território sob uma espessa camada de gelo. Essa massa de gelo contém cerca de 10% da água doce do planeta, tornando-a importante para o clima e o nível do mar. Surpreendentemente, a população da Groenlândia é bastante pequena, apenas cerca de 56 mil habitantes, principalmente vivendo na costa.
As áreas internas permanecem em grande parte desabitadas devido ao clima severo. Portanto, seja você interessado em suas vastas paisagens ou no estilo de vida único de seus habitantes, a Groenlândia é um lugar fascinante que continua a atrair a atenção de exploradores e cientistas. Você ficará surpreso ao saber que os polos da Terra estão mudando. Ao longo de milhões de anos, os polos magnéticos norte e sul do nosso planeta mudaram de posição 171 vezes nos últimos 71 milhões de anos. Esse fenômeno misterioso é causado pelos movimentos no núcleo externo derretido da Terra, onde o ferro líquido cria campos magnéticos. Recentemente, o Polo Norte está se deslocando rapidamente, movendo-se a uma velocidade de cerca de 55 km por ano. Essa velocidade é muito maior do que os 15 km por ano registrados antes de 1990. Essas mudanças podem afetar os sistemas de navegação de animais e humanos, já que muitas espécies dependem do campo magnético da Terra para suas rotas migratórias. Enquanto os polos continuam a se mover, os cientistas estão observando atentamente essas mudanças, questionando seu impacto em nossa tecnologia e no meio ambiente. O que isso significa para o futuro? Acredite ou não, o Afeganistão é o país mais infeliz. De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade, ele ocupa o último lugar devido a conflitos constantes e profundas crises humanitárias. Há muitos anos, o Afeganistão enfrenta dificuldades sem fim, décadas de guerras e problemas econômicos que afetam a vida cotidiana. As famílias têm dificuldade em atender às necessidades básicas, como comida, moradia e educação. E muitos ainda lidam com as consequências da violência. Imagine viver em um lugar onde a esperança parece distante e a sobrevivência é uma tarefa diária. Apesar da resistência e força do povo afegão, essas circunstâncias impactam muito sua felicidade geral. Ao contrário de outros países, onde há oportunidades para alegria e paz, a situação no Afeganistão nos lembra da importância da estabilidade e do apoio para melhorar o bem-estar. O que podemos fazer para ajudar a melhorar a vida em condições tão difíceis? Você sabia que a maioria dos donos de pets dorme com eles? Uma pesquisa recente revelou que impressionantes 79% dos donos realmente compartilham a cama com seus amigos peludos. Esse hábito aconchegante não é só por causa do calor. Muitos donos encontram conforto e companhia ao ter seus pets por perto à noite. Cães e gatos, especialmente, sabem se acomodar bem e proporcionar uma sensação de segurança, tornando o momento de dormir ainda mais agradável. Essa proximidade também pode fortalecer o vínculo entre os pets e seus donos, já que o espaço compartilhado aumenta os sentimentos de amor e confiança. Embora alguns possam se preocupar com a higiene ou a interrupção do sono, muitos acreditam que os benefícios de abraçar seus pets superam em muitos contras. Como os animais de estimação são frequentemente vistos como parte da família, não é surpresa que tantas pessoas escolham dividir seu espaço de dormir. Você é um desses que adora ter um vizinho peludo na cama. Incrível, mas verdade. Conheça o primeiro serial killer. Gilles de Rais, um nobre francês do século XV, se tornou uma figura famosa na história, tristemente conhecido como o primeiro serial killer documentado. Ele foi companheiro da lendária Joana d'Arc, mas seu legado tem um lado sombrio, ligado a crimes horríveis que ainda nos chocam. Os motivos de de Rais para seus atos terríveis incluíam rituais sinistros relacionados ao sequestro e assassinato de crianças, que ele acreditava lhe conceder poder ou favor. Este capítulo macabro da história medieval destaca os horrores extremos que coexistiam com histórias de heroísmo e cavalheirismo. Enquanto Joana d'Arc lutava por seu país, de Rais cometia atos cruéis que mancharam para sempre seu nome. Sua história serve como um lembrete sombrio da capacidade humana para o mal, que pode se esconder até mesmo em círculos nobres. Mergulhe no passado obscuro e descubra como figuras como essa moldaram os medos da sociedade e as discussões morais ao longo das gerações. Não é surpreendente como a história revela tanto os lados luminosos quanto os sombrios da humanidade. Os ventos em Vênus são comparáveis a um furacão. A atmosfera de Vênus é uma das mais densas do sistema solar, criando fenômenos climáticos únicos. A pressão na superfície é cerca de 90 vezes maior do que na Terra, o que se sente como estar a 1 quilômetro de profundidade na água. Essa pressão incrível é parcialmente responsável pelos ventos fortes. Até mesmo o que parece ser uma leve brisa na superfície hostil pode ter a força de um furacão de categoria 5 na Terra.
cientistas descobriram que esses ventos podem se mover com grande intensidade pelo terreno, mudando a superfície do planeta ao longo do tempo. Nuvens densas de ácido sulfúrico e dióxido de carbono criam um cobertor rígido que retém o calor, tornando Vênus o planeta mais quente, ainda mais do que Mercúrio. Estudar esses ventos nos ajuda a entender melhor Vênus e fornece insights sobre a dinâmica da atmosfera, o que pode auxiliar na compreensão do clima da Terra. Você já parou para pensar por que os rins são tão importantes? Os rins filtram cerca de 150 litros de sangue todos os dias, tornando-se verdadeiros especialistas em filtração no nosso corpo. Esses dois órgãos em forma de feijão são responsáveis por eliminar resíduos e excesso de líquido, garantindo a remoção eficaz de toxinas. Ao processar o sangue, os rins reutilizam o líquido filtrado, transformando resíduos em urina para manter o funcionamento normal do nosso organismo. Mas a função deles não para por aí. Os rins também ajudam a manter o equilíbrio de eletrólitos e líquidos, o que é essencial para a pressão arterial estável e a saúde geral. Sem rins funcionando corretamente, nosso corpo teria dificuldades em regular minerais importantes, como sódio e potássio, o que pode levar a problemas de saúde. Portanto, da próxima vez que você pensar na sua saúde, lembre-se de como seus rins trabalham incansavelmente nos bastidores para que você se sinta bem. Celebre o Dia dos Pokémons, um fenômeno global, em 27 de fevereiro. Este dia emocionante marca o aniversário da franquia Pokémon, que começou a conquistar os corações dos fãs em 1996. Todo ano, em 27 de fevereiro, fãs dedicados de todo o mundo se reúnem para aproveitar diversas atividades que destacam a impressionante evolução da franquia. Você pode encontrar atualizações de jogos com novos Pokémons, anúncios empolgantes de jogos futuros e celebrações na comunidade, repletas de atividades divertidas. Esses encontros mostram a influência dos Pokémons na cultura pop ao longo de quase 3 décadas. Desde cartas colecionáveis até séries animadas e até filmes de sucesso, os Pokémons têm um lugar especial no coração de milhões. Os fãs costumam compartilhar seus momentos favoritos e se reunir para batalhas, tanto online quanto presencialmente. O Dia dos Pokémons não é apenas uma nostalgia, é também um olhar para o futuro dessa amada franquia. A cada ano, novas aventuras e personagens surgem, cativando fãs de todas as idades. Portanto, se você joga videogames, assiste a shows ou coleciona cartas, o Dia dos Pokémons é uma oportunidade de celebrar seu amor por esse incrível universo. Você pode acreditar nas dimensões deste gigante móvel. O maior objeto móvel artificial já criado era tão imenso que não conseguia passar pelo Canal do Panamá ou pelo Canal da Mancha. Essa maravilha da engenharia, conhecida como Seawise Giant, era um superpetroleiro, o LCC, construído em 1979. Sua extensão ultrapassava 450 metros, mais do que a altura do Empire State Building. Devido ao seu tamanho e peso enormes, esse colossal navio enfrentava dificuldades para navegar em águas estreitas. Na verdade, após o término de sua operação, durante a qual transportou petróleo pelos oceanos, ele foi finalmente desmontado em 2009, em um estaleiro na Índia. O Seawise Giant não só dominou os mares, mas também se tornou tema de discussões sobre o que realmente torna um navio móvel. Seu legado vive nas conversas sobre engenharia naval e nos lembra de como a criatividade humana pode criar estruturas que superam as expectativas. Qual será o próximo feito de engenharia a capturar nossa imaginação? O que realmente impulsiona a extravagância nas apresentações? O termo extravagância vem da língua WOSC, que captura perfeitamente a essência de performances vibrantes e coloridas, que misturam música, dança, luz e drama. Imagine um espetáculo deslumbrante, onde cada elemento se entrelaça, criando uma sensação de festa infinita. Esses shows não servem apenas para entreter. Eles evocam emoções, inspiram criatividade e deixam o público maravilhado. As raízes históricas no WOSC ressaltam como as culturas podem influenciar a expressão artística, adicionando novos significados ao que consideramos extravagante hoje. À medida que o mundo das artes cênicas continua a evoluir, o espírito da extravagância permanece uma força poderosa, nos convidando a mergulhar em visões e sons incríveis. Então, da próxima vez que você testemunhar uma apresentação emocionante, lembre-se de suas raízes na rica tradição WOSC. Isso não faz você valorizar ainda mais a magia? Você já se perguntou por que o DNA pode armazenar dados?
Pesquisadores começaram a explorar o DNA como uma possível solução para as futuras necessidades de armazenamento de dados, e essa é uma área fascinante da ciência. Em 2012, cientistas alcançaram um marco importante ao codificar um livro completo de 53 mil palavras em DNA, que conseguiram extrair com total precisão. Imagine minúsculas cadeias de DNA funcionando como discos rígidos, armazenando informações de maneira incrivelmente compacta e duradoura. Ao contrário dos métodos tradicionais de armazenamento, o DNA pode embalar enormes volumes de dados em um espaço diminuto, preservando-os por milhares de anos sem perda de qualidade. Isso abre possibilidades incríveis para as tecnologias do futuro, especialmente à medida que cresce nossa demanda por armazenamento de dados. Se conseguirmos desenvolver maneiras práticas de usar o DNA para armazenar dados, isso pode mudar nossa forma de lidar com informações na era digital. Será que este é o futuro do armazenamento de dados? Você sabia que a Colômbia é um paraíso para as plantas? Aqui vivem entre 45 mil e 50 mil espécies de plantas, e a Colômbia orgulha-se de ter cerca de 15 a 20% da diversidade total de plantas do mundo. Este país vibrante é líder em orquídeas, com mais de 4 mil espécies diferentes. Cada uma dessas flores se adaptou aos climas e ecossistemas únicos do país, desde as densas florestas tropicais da Amazônia até os frios Andes. Essa rica diversidade inclui não apenas lindas orquídeas, mas também muitas árvores, arbustos e plantas medicinais. Essas plantas desempenham um papel importante na manutenção da fauna local e na preservação do equilíbrio ecológico. Com tanta riqueza de flora, a Colômbia é um sonho para botânicos e amantes da natureza. Você já se perguntou como é passear por um tesouro tão vivo da natureza? Vamos descobrir a verdade sobre suas unhas. Mudanças na aparência das unhas podem indicar algo sobre sua saúde. Por exemplo, se você notar manchas brancas nas unhas, isso pode ser resultado de pequenas lesões, mas também pode sinalizar problemas de saúde mais sérios. Unhas amarelas podem indicar algo mais grave, como uma infecção fúngica ou até diabetes. Se suas unhas começarem a ter uma forma de colher, isso pode ser um sinal de anemia por deficiência de ferro, que pode causar cansaço e fraqueza. Ao prestar atenção a essas mudanças, você pode monitorar sua saúde de forma simples e eficaz. Suas unhas podem ser um indicador útil do seu estado geral, então não as ignore. Fique atento a esses sinais e consulte um médico se notar algo incomum. Afinal, as unhas não são apenas um enfeite, elas podem revelar muito sobre o seu corpo. Imagine usar a luz das estrelas para celebrar festivais. Na China, durante os vibrantes festivais, as pessoas têm uma tradição fascinante de coletar a luz das estrelas e colocá-la em pequenas tigelas para iluminar a noite. Essa prática única não serve apenas para enfeitar, ela tem um profundo significado cultural. A luz simboliza a esperança, a alegria e a iluminação da vida durante as festividades, destacando a conexão entre a natureza e o espírito humano. Quando as lanternas brilham e os fogos de artifício iluminam o céu, as tigelas cheias de estrelas intensificam a atmosfera mágica, criando um espetáculo emocionante para todos. Ao incluir a luz das estrelas em suas celebrações, os participantes homenageiam seus antepassados e expressam seus desejos por um ano próspero à frente. Essa combinação de beleza celestial e orgulho cultural torna esses festivais verdadeiramente inesquecíveis. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, pense em como elas podem fazer parte das celebrações bem longe daqui. Os cadeados podem realmente danificar as pontes. Em muitas cidades românticas, casais prendem cadeados nas pontes para simbolizar seu amor eterno. No entanto, esse gesto fofo tem uma reviravolta inesperada. Por exemplo, em Paris, mais de 45 toneladas de cadeados foram removidas da famosa ponte Pont des Arts. O peso desses cadeados causou sérios riscos, levando a problemas estruturais e preocupações com a segurança. Como resultado, várias cidades ao redor do mundo reagiram, proibindo essa tradição dos cadeados do amor. Embora a ideia de prender um cadeado em uma ponte pareça encantadora, é importante considerar as consequências imprevistas. O amor deve durar para sempre, mas talvez existam maneiras mais seguras de expressá-lo, como plantar uma árvore ou escrever uma nota carinhosa um para o outro. O que você acha que seria uma maneira mais criativa de celebrar o amor? Acredite ou não, a rodovia M1 mudou a Grã-Bretanha para sempre. Inaugurada em 1959, a M1 rapidamente se tornou uma rota importante para viajantes e transporte de cargas no país.
Com quase 200 milhas de extensão, ligando Londres a Leeds, foi a primeira grande rodovia do Reino Unido, criada para reduzir congestionamentos e aumentar a eficiência das viagens. A M1 não apenas conectou cidades, mas também transformou a forma como as pessoas se deslocam, tornando as viagens de carro mais acessíveis e agradáveis. Famílias começaram a fazer passeios de fim de semana e empresas ampliaram seus horizontes. A M1 se tornou parte essencial do dia a dia. A rodovia também desempenhou um papel fundamental no apoio à economia, facilitando o transporte de mercadorias. Com sua chegada, os motoristas desfrutaram de viagens mais suaves e rápidas em comparação com as estradas antigas. Ao longo dos anos, a M1 foi constantemente melhorada e ampliada para lidar com o aumento do tráfego e melhorar a segurança. Não é incrível como uma única estrada pode mudar a infraestrutura de um país e os hábitos de viagem? Fatos surpreendentes sobre o Fundo da Consciência. O governo do ZSER criou uma maneira única para as pessoas corrigirem seus erros ou desonestidades através de uma conta especial chamada Fundo da Consciência. Fundado em 1811, esse fundo permite que qualquer pessoa envie dinheiro se sentir que prejudicou o governo. Surpreendentemente, a maior contribuição já registrada foi de $18.669 em 1909, o que, considerando a inflação, equivale a quase $490 mil hoje. Essa contribuição significativa veio de um doador anônimo que queria se reconciliar com seu passado. Ao longo dos anos, o fundo recebeu doações variadas por diversas razões, desde evasão fiscal até pagamentos acidentais. É um exemplo fascinante da moral e responsabilidade humanas, mostrando como, às vezes, as pessoas assumem a responsabilidade por seus erros. O que você acha que motiva as pessoas a contribuírem para esse fundo? As habilidades incríveis do Marten no inverno. Este pequeno, mas poderoso animal terrestre é perfeitamente adaptado às condições de neve. Com seu belo pelo branco de inverno, o Marten usa sua incrível coloração camuflada para se misturar à neve, tornando-se quase invisível tanto para suas presas quanto para predadores. Movendo-se rapidamente pela paisagem congelada, o Marten não só evita perigos, mas também caça por alimento. Com visão aguçada e reflexos rápidos, ele se aproxima silenciosamente de sua presa, esperando o momento perfeito para atacar. Quando chega a hora, o Marten aplica técnicas de caça precisas, desferindo mordidas rápidas e letais na base do crânio de sua infeliz vítima, garantindo sua próxima refeição. Essa combinação de velocidade, furtividade e habilidade faz do Marten um exemplo impressionante de sobrevivência em condições severas da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma paisagem nevada, lembre-se do Marten e de suas incríveis habilidades de sobrevivência no frio. Como ele consegue sobreviver a invernos tão rigorosos? Prepare-se para conhecer a máquina mais rápida do mundo. Essa incrível máquina, reconhecida como a mais veloz do planeta, foi projetada para enfrentar os desafios mais complexos da humanidade, como as mudanças climáticas e avanços na medicina. Imagine um supercomputador operando em velocidade relâmpago, processando enormes volumes de dados e realizando cálculos complexos em um instante. Essa máquina extraordinária pode simular condições climáticas, ajudando os cientistas a prever fenômenos meteorológicos severos com mais precisão. Ela também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da medicina, analisando informações genéticas e acelerando a descoberta de novos medicamentos. Com essas tecnologias avançadas, os pesquisadores podem criar soluções inovadoras para melhorar a saúde e enfrentar problemas ambientais. Essa velocidade e capacidade abrem novos horizontes para pesquisas científicas que antes pareciam impossíveis. Como essa máquina extraordinária pode transformar nosso mundo para melhor?